Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu queria compartilhar com vocês uma das funções do sofrimento. Nós já falamos aqui anteriormente do sofrimento, como forma de aperfeiçoar a nossa fé. E agora eu queria falar para vocês do sofrimento como forma de se motivar para estudar, na minha vida mesmo, familiar, de vez em quando eu sentia uma vontade de sair de casa. Por quê? Cheguei a ter alguns atritos com meu pai, algumas ideias diferentes, coisas que, por exemplo, eu não faria se fosse na minha casa, dentro da casa mesmo, a nível de organização, eu pensava, poxa, na minha casa não seria assim. E algumas coisas me entristeciam bastante, quando eu estudava para concurso público. E eu também já me deparei com algumas pessoas que tinham muitos problemas e ainda problemas graves, dentro de casa. E aí essas pessoas, elas me relatavam que todo o sofrimento delas deixava elas muito desmotivadas e tristes por não ter apoio em casa, por não ter pessoas sempre amorosas, que faziam de tudo por elas, pessoas que tentavam colocar elas para baixo, E aí eu me lembro de já ter dito a algumas dessas pessoas que, na verdade, eu usava o sofrimento, que eu sentia dentro da minha casa para me dar mais motivação ainda para estudar. Então, eu olhava, observava as coisas que eu não gostaria que acontecessem ou que fossem daquele jeito na minha casa e tinha ainda mais vontade de estudar para sair daquela situação, Então, ao invés de a gente usar nosso sofrimento para nos sentirmos vítimas, nos sentirmos pobres coitados e assim a gente ficar se sentindo a pior das criaturas, sem apoio, sem as pessoas estarem agindo corretamente com a gente pode sim utilizar o nosso sofrimento para nos motivar ainda mais a alcançar aquilo que a gente quer, para que a gente possa sair daquela situação, para que a gente possa dar outra chance ao nosso modo de viver, a gente possa encontrar outros caminhos. No caso do concurseiro, no caso dos estudos, sempre que você estuda, você nunca se arrepende, Porque nossos estudos, nosso aperfeiçoamento sempre vão nos levar a situações que vão poder nos dar certo conforto, vão poder nos ajudar a encontrar nossos caminhos, a realizar nossos sonhos, a ter nossa família, a sustentar e ajudar pessoas. Então, os estudos, eles abrem grandes oportunidades na vida de uma pessoa. E garanto que estudar é uma das coisas das quais você nunca se arrependerá. E sim, o sofrimento, ele é causa de dor, ele é causa de mágoa, ele deve ser vivido, não deve ser evitado, Também acredito que quando a gente evita encarar os nossos sofrimentos, eles simplesmente permanecem cada vez com mais força, por mais tempo dentro da gente. E é necessário que a gente resolva fazer aquela limpeza, digamos assim, e aquela vivência daquele sofrimento, A gente não deve negá-los, a gente deve enfrentar os sofrimentos, viver todo aquele processo daquele sofrimento, mas não deve se apegar a ele. Ele, sim, deve nos ensinar coisas boas que a gente vai extrair dele. Então, como eu falei para vocês, quando eu estava arretada dentro de casa, eu usava toda aquela minha energia, toda aquela minha raiva, todo aquele meu sofrimento para estudar ainda mais e poder um dia fazer com que as coisas fossem diferentes dentro da minha casa. Então, existem várias formas de lidar com a dor,
E aí, gente, a Bíblia nos ensina em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 18 a 24, que Davi, depois de pecar e ser repreendido, enfrentou a morte do seu filho. E mesmo depois de chorar, orar e jejuar pela vida da criança, sentiu grande dor e muito sofrimento. Os servos de Davi pensaram: como, pois, vamos dizer a ele que a criança está morta? Mas, ao saber da morte, Davi levantou seu rosto da terra, lavou seu rosto, ungiu-se e trocou de roupa. Entrou na casa do Senhor e adorou a Deus. O sofrimento causado pela perda do filho gerou uma forte motivação para Davi mudar de atitude do pecado do qual ele estava apegado. Ele se levantou e deu continuidade à sua vida. Certamente, Davi passou por uma das maiores dores da vida humana, que é a perda de um filho, a perda precoce, digamos assim, de um filho, né? É uma das maiores dores humanas que se pode enfrentar na nossa jornada terrena, né? Mas o Davi aqui, né? Ele ressignificou o seu sofrimento. Ele pegou toda aquela dor que aconteceu depois do seu pecado, depois de ter caído em tentação, depois de ter pecado contra Deus. Ele utilizou aquela situação, né, que infelizmente aconteceu, de dor, de muito sofrimento. Ele levantou seu rosto da terra, lavou seu rosto, ungiu-se e mudou de roupas. Entrou na casa de Deus e adorou a Deus. Ou seja, ele renasceu. Ele pegou todo aquele sofrimento e deu um sentido. Pegou todo aquele sofrimento, amou a Deus acima de todas as coisas e simplesmente aquela foi a motivação para ele continuar a sua vida. Então, minha gente, Deus, ele constantemente nos convida a utilizar o sofrimento, dar sentido a ele e utilizar ele como gás propulsor para continuidade de vida, para mudanças que possam ser necessárias, para simplesmente virada de objetivo. Quantas pessoas não começam uma dieta efetivamente quando descobrem uma doença grave? Diante de um sofrimento, diante de se perceber pré-diabético, uma pessoa começa efetivamente uma dieta. Quantas vezes uma pessoa começa a fazer atividade física porque se não fizer vai perder, né, devagarzinho o movimento dos membros, né, diante de uma dificuldade, de uma doença. Então, quantas pessoas não começam a correr porque querem enfrentar uma depressão? Então, muitas vezes, o sofrimento causa na gente mudança de comportamento através dessa motivação que o sofrimento traz. Quantas pessoas, enfim, não deixam os seus vícios, não deixam de beber porque um filho ameaçou sair de casa se aquilo não acontecer. E por aí vai de tantas outras situações que o sofrimento pode trazer motivação para a mudança de vida, né? Tenho certeza que na sua vida, se uma situação ela tiver o caráter de emergência, você vai fazer aquilo com muito mais eficácia. E muitas vezes a gente está estudando para concurso, mas tem um emprego. Aí não estuda direito. Mas, se você perde aquele emprego, que parece uma situação bem ruim, e você não queria aquilo, e só lhe resta estudar,
Então, aquele sofrimento vai ser uma motivação para você começar de fato a estudar como você já deveria ter começado, né? Se você, por exemplo, perde o apoio financeiro de uma pessoa que estava ali te financiando e te ajudando, e você não estava estudando direito. De repente, se você perde o apoio dessa pessoa, seja porque a pessoa faleceu, seja porque você se divorciou, seja porque a pessoa não quer mais, brigou com você, enfim, né? Você se vê diante de uma situação de sofrimento, mas que essa situação de sofrimento traz uma emergência. A emergência é você mudar de atitude, utilizar aquele sofrimento para um propósito, se motivar e começar de fato uma nova vida. Uma vida com mais assertividade, uma vida com mais firmeza, uma vida com mais consciência, uma vida com Deus, né? Porque muitas vezes acontece sim de na nossa vida nós perdemos tudo e só nos sobrar Deus. E aí você se apega a Ele de uma forma maravilhosa e descobre um relacionamento com Deus que você jamais imaginou, e aquilo te preenche tão profundamente que você percebe que só precisava mesmo daquele relacionamento com Deus, né, para conseguir fazer as coisas direitinho na sua vida. Quantas vezes eu não já presenciei isso acontecer, né? As pessoas se firmarem muito no cônjuge, no casamento, nos filhos, e esquecer que o principal de suas vidas é Deus. E muitas vezes, quando qualquer dessas coisas é retirado da nossa vida e a pessoa só se vê com Deus, a pessoa vê que o principal é Deus e é suficiente estar com Deus. Então, utilize o seu sofrimento para se motivar a mudar de vida, se motivar a ter um relacionamento ainda mais profundo com Deus. Deus não quer que você apenas viva como uma vítima do sofrimento, sem utilizar esse sofrimento para gerar motivação, para gerar mais fé, para gerar um relacionamento com Ele. Então, dê sentido ao seu sofrimento, porque eu tenho certeza que Deus vai se agradar disso e que o seu sofrimento vai passar e que a herança do seu sofrimento será fé, relacionamento com Deus, uma certeza de que Deus é suficiente, e você viverá em uma paz que você nunca imaginou. Então, esse é o meu desejo para você hoje. Fiquem com Deus, façam uma oração antes de estudar. Depois de estudar, agradeçam a Deus por mais um dia de estudo, de trabalho, e que Deus os abençoe. Esse é o meu desejo para vocês. Vejo você no próximo vídeo.